Mas é legal, né, cara? Eu acho é isso. Toda vez que você tem um problema e a marca te dá suporte, isso fica marcado ali. Agora, achar que, por exemplo, não pode ficar tendo problema com a peça. Mas, por exemplo, a maioria, eu vou te falar que 99,9% dos suportes que eu dou não está relacionado a uma peça, a um produto Cabotec. É muito mais uma dúvida com relação a um diagnóstico, com relação, o cara está perdido, está desorientado lá. É obrigação minha arrumar o carro para ele? Não. Não é. Mas a marca está ali de vez em quando dando uma direção, ajudando. Não é bacana para o setor? Então todo mundo ganha com isso. E eu acho assim, eu já conheço algumas indústrias que estão se espelhando na gente. Inclusive marcas que estão na distribuidora e acompanham o trabalho que a gente tem da fábrica e fala, poxa, eu quero fazer isso na minha fábrica também. Que legal, cara. Algumas marcas que eu estou trazendo também para dentro, que eu mostro o trabalho que eu faço na minha marca e aí eu trago para dentro também. Tem gente que ainda tem a cabeça antiga de achar que aí você está inspirando as pessoas a melhorar, você está gerando concorrente para você mesmo e não sei o que, e aquela ladainha que a gente já ouviu muitas vezes. Isso aí é mentalidade muito atrasada, né? Isso eu vou te falar que acho que a gente tem que ajudar a evoluir vamos dizer assim, o mercado, porque fica bom para todo mundo. Porque um mercado onde você só é guiado por preço e aonde não tem diálogo, onde você não tem conversa, e é isso preto no branco. Mas sabe que eu acho que as pessoas estão cada vez mais acordando para isso, cara? Que eu o acho barato que sim. não presta, que o barato sai caro. Mas sempre vai ter o cara que quer barato. Igual aconteceu um caso cabuloso uma vez comigo. Um cara me chamou no telefone. Pegar um... Fica à vontade. Salaminha top. Eu quase nunca atendo ligações, porque eu já não dou conta de atender. E aí o cara ligou, eu fiquei conversando com ele e tal, ele queria trazer um carro para revisar. E a gente vai vendo na conversa o estilo que a pessoa é, né? O carro tá assim, acabei de comprar. Só que tem um detalhe, eu queria fazer só o que precisa mesmo. Não queria... trocar peça sem necessidade não, porque eu tenho um outro carro e eu levei no mecânico, ele foi trocar a correia dentada, queria trocar o tensor junto, e o tensor tava bom, que não sei o que, aí eu já matei na hora, falei, cara, olha só, vai ser muito difícil nós dois termos uma parceria. Uma relação comercial. Uma relação comercial, então eu tô achando muito difícil. Se você quiser trazer o carro aqui, as minhas condições são essas, já tem que deixar esse serviço já pré-autorizado, caso surja necessidade, e fui falando, mas o cara não procurou mais. Sim, entendeu? porque você foi claro. Isso é que é legal, por exemplo. Uma outra coisa, eu não sei nem se o pessoal está acordando para isso. Não sei se é bem esse termo. É que, de repente, o ambiente que hoje a gente vive, tanto eu na minha empresa, eu acho muito parecida as histórias com as oficinas e as distribuidores, as autopeças que a gente anda junto. O pessoal sempre procurando melhorar, sempre qualidade, né? Sim. Então a gente começa a lidar só com esse tipo de gente. Tem muita gente que quer serviço ruim ainda. Tem. Por quê? Porque tem muita gente que se submete a fazer serviço ruim. Sim. Quando não tiver mais opção, o cara vai ter que se render. Não é nem só isso, eu vou te falar, sabe? Por exemplo, tem gente que não consegue encontrar lugar para fazer serviço bom. Tem uma carência. Quando ele te encontra, ele fala, é um oásis para ele, porque cara, ele se sente traído. Esse cara, por exemplo, que você usou no exemplo, eu acho que não, acho que talvez é uma pessoa que quis já colocar um freio ali em você e ele mandar na situação. Você foi claro para ele que você é o técnico, você que entende, então que ali você não ia aceitar palpite dele e já encerrou por ali. Isso. Se ele fosse para ter alguma relação comercial com você ali, era do teu jeito e é como tem que ser, não é verdade? Então o que eu vejo é que esse perfil de cliente que quer só trocar o básico e tal, talvez ele em outra oficina, que nem ele falou, que trocou não sei o quê. Às vezes tem oficina até hoje, até uma pergunta interessante, que entra o carro, o mecânico faz toda a manutenção, ele não passa um orçamento antes para o cliente, e de repente aparece com uma nota de 4 mil, de 3 mil, de 2 mil, sendo que tinha entrado por uma coisa. O cliente fica louco com isso, entendeu? E às vezes cai para você um cliente desse, ele vai vir todo armado. É a defesa que ele tem, por exemplo. Isso é verdade. E aqui não, aqui é diferente. Aqui você discute tudo antes de fazer, né? Depende. Às vezes acontece isso que você está falando aí, só que com clientes que já são meus clientes. O cara já trouxe, já sabe o cara jeito, já habituado. Confia, entendeu? Aí o cara fala, pô, tô aqui e tal, vê aí o que tem que fazer,
Ou então, você fez o meu carro, agora esse é o carro da minha filha. Mas já tem um relacionamento já comercial tem. em Eu já cima sei. disso. Eu já sei até onde eu posso ir. Ele nem quer que você me informe muita coisa. Exato. Ele não tem tempo pra isso. Ele não quer que eu fique enchendo o saco. Às vezes você chega e fala, vezes surgiu... você tá preocupado lá falando, pô, vai ficar 3 mil. Aí surgiu um negocinho e fica 3.300. Se você ligar, ele vai ficar puto, ele vai ficar bravo. Ele vai te não, xingar. cara, faz aí, meu, faz aí. Os caras Isso. falam isso, entendeu? Ah, vai ter que trocar a pastilha traseira. Ah, vai ter que trocar o filtrinho. Se o cara é desse perfil, eu já falo pros meninos, ó, pode fazer que o cara é... Aham. Já E autorizou se der tudo. qualquer zebra, você vai explicar e Eu tal. vou explicar, E vai por aí. exatamente. Só que o risco Agora é muito pequeno. tem uns que são desse jeito, mas vão liberando aos poucos. Sim. E ele isso gosta atrapalha muito no nosso Ele trabalho. gosta de ter o controle ali. Eu sei que eu digo que atrapalha, na verdade atrapalha mesmo, mas eu até entendo o lado do cliente. E às vezes é a primeira vez que vem, né, não sabe muito bem como funciona, e fala assim, não, eu queria fazer uma revisão básica, aí vai aparecendo coisas. E às vezes ele não está preparado para aquilo. Ou às vezes até tá. Tipo assim, não, preparado, eu te falo pela questão do dinheiro mesmo. Às vezes ele não tem aquela grana. Talvez. Mas assim, ó, naquele momento, né? Às vezes o cara tem, por exemplo, 500 para gastar. O orçamento inicial que eu fiz para ele era 150. Beleza, pode fazer os 150. Depois eu falo, cara, surgiu mais uma coisinha aqui, vai ficar 250. Aí o cara, tá bom, não, pode fazer. Aí, eu tô de boa. Aí eu falei, ó, tá quase terminando aqui. E tudo documentado ali pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Antes era e-mail, né? Agora é WhatsApp só, né, cara? Aí agora, no fim da manutenção, ele vem e fala assim, você não acha melhor trocar tal coisa? Eu falo, ó, eu acho, mas você tinha limitado o orçamento, eu nem falei nada. Não, pode fazer. Ou seja, desde o começo já podia fazer. Exatamente. Entendeu? Eu já poderia ter terminado o carro do cara faz tempo, mas ele vai soltando devagar, porque ele tem medo. E dependendo, eu entendo o lado dele não, também. eu entendo, mas isso pode ser ruim para ele. Pode. Porque, por exemplo, você já estava com o carro desmontado... Iria ficar mais barato. Não, você ia cobrar a peça só. Você só ia cobrar a peça. Agora você vai cobrar a mão de obra e a peça. Isso então mesmo. é importante. Mas eu acho legal. Do jeito que você leva aqui o negócio, eu acho que é o ideal. O pessoal tem muita dúvida sobre isso aí. Eu pergunto, Max, como é que funciona as outras oficinas? Como é que é assim? Como é que eu faço isso? Pô, meu cliente não vai aceitar. Tem gente que acha que colocar as regras ali, né? Ele vai fechar as portas.